Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Terça-feira, 30 de abril, iluminados pelo Espírito. Falando um pouco de como Martinho Lutero começou de fato a ter contato com as Escrituras Sagradas. Um dia ele descobriu uma cópia da Bíblia em latim e ele não sabia que um livro como aquele poderia existir e leu capítulo após capítulo, ficando surpreso com a clareza e o poder das Escrituras. E ao debruçar-se sobre suas páginas, o Espírito Santo iluminou sua mente à medida que verdades obscurecidas pela tradição pareciam saltar das páginas da Bíblia. Ou seja, muitas verdades aqui contidas começou a aparecer a Martinho Lutero porque essas verdades elas eram ofuscadas, né? Elas foram jogadas por terra pelo chifre pequeno, no caso pela Igreja de Roma, pelo papado, e colocada a tradição no lugar das verdades bíblicas. E ao descrever sua primeira experiência com a Bíblia, ele escreveu: "Oh, que Deus dê esse livro para mim." E assim o foi. Falando sobre o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo que iluminou os homens de Deus a escrever a sua palavra, Jesus disse o seguinte em João 14, versos 25 e verso 26. "Isto vos tenho dito estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Espírito Santo, ele nos faz lembrar de todas as coisas, tudo aquilo que está escrito na palavra que estamos estudando, ele nos guiará em toda a verdade e ele nos fará lembrar aquilo que está escrito. Em João 16, verso 13, ele diz: "Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que eu lhe vi. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou-lo-á de anunciar." Aleluia. Jesus veio para honrar o Pai e o Espírito Santo vem para honrar a Cristo. Assim como Jesus veio para honrar o Pai e sua palavra, o Espírito Santo da mesma forma. Na primeira carta de Pedro, na segunda carta, aliás, no capítulo 1, verso 20 e verso 21, tem um princípio estabelecido que Satanás ele tenta tirar da mente humana, já que ele não consegue mais impedir a circulação da Bíblia, então ele tenta fazer com que as pessoas achem que é apenas um livro normal de literatura e que não tem nada de sobrenatural. Mas a palavra de Deus é clara ao afirmar em segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 20 e verso 21, "Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo." Aleluia. Por isso devemos buscar iluminação do Espírito Santo ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos a sua palavra. O mesmo Espírito que inspirou os homens de Deus a escrever a Bíblia. Esse Espírito está conosco, também iluminando a nossa mente, assim como iluminou a de Martinho Lutero e de outros reformadores. O Espírito Santo nos guiará em toda a verdade e jamais o Espírito Santo irá nos conduzir a interpretar a Bíblia de forma a contradizê-la. Ou seja, o que está escrito, depois vem alguém e diz que tem uma revelação do Espírito Santo, dizendo que não é mais assim. Então isso é mentira. O Espírito Santo ele jamais vai se contradizer, ele não vai se contradizer a ele mesmo, Como bem disse também num diálogo entre um dos reformadores, John Knox, com a rainha da Escócia, ela disse a ele que ele interpretava as escrituras de uma maneira e os professores católicos romanos a interpretavam de outra. Em quem eu deveria acreditar? Quem deve ser juiz neste assunto? E aí o reformador disse a ela, creia em Deus, que claramente fala em sua palavra. Além do que a palavra lhe ensina, não creia nem em um nem em outro. A palavra de Deus é clara por si mesma.
E se aparecer qualquer dúvida em algum lugar, o Espírito Santo, que nunca é contrário a si mesmo, em outros lugares explicará a questão de maneira mais clara, de modo que não poderá ficar dúvida, a não ser para os que obstinadamente permanecem na ignorância. Textos difíceis de se compreender, eles são compreendidos à luz de textos mais fáceis, falando, se tratando do mesmo assunto. E não como muitas pessoas fazem, que pegam um texto difícil, jogam a sua ideia ali, e para explicar aquele texto, ele pega um texto que não tem nada a ver com aquele assunto. Isso é fato, né? Como os teólogos modernos de hoje que tentam explicar, por exemplo, sobre a imortalidade da alma, coisa que não existe, uma alma separada do corpo, e também querendo explicar que não é mais para guardar o sábado do quarto mandamento. São hereges e, como diz aqui, como disse o reformador, eles permanecem obstinadamente na ignorância, ou seja, não aprendem, não ensinam a verdade porque não querem, porque amam o seu próprio ventre. Então, que peçamos a iluminação do Espírito Santo sempre que formos estudar a sua palavra, a palavra de Deus, que tenhamos deleite em se debruçar nessas páginas sagradas, assim como tinha os homens de Deus e as mulheres de Deus no passado. Que Deus te abençoe, que você tenha um bom dia e até o próximo tema. Amanhã será somente Cristo, somente a graça, salvação unicamente pela graça, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Que Deus seja louvado. Amém.